Olha, quem tem contrato de aluguel, quem paga aluguel, quem recebe aluguel, hoje tomou um susto, para o bem ou para o mal, com o número do IGPM, que normalmente é o índice usado para a correção dos contratos de aluguel. O IGPM está fechando 2020 com alta de 23,14%. 23%. Quem é que teve esse aumento no salário, no faturamento, na renda, em qualquer coisa em 2020? Mas esse foi o IGPM, ele é um índice que sempre fica acima, por exemplo, do IPCA, que mede a inflação oficial. Ele leva muito em conta preço de commodities, produtos dolarizados, e aí se explica essa alta tão diferente dos outros índices que medem a inflação. Mas a questão está lá no contrato. O contrato será reajustado a cada 12 meses pelo IGPM. E agora, hein? Quem vai falar com a gente sobre isso é o advogado Jacques Buchatsky, advogado especialista no mercado imobiliário, foi nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Estava com saudade de falar com o senhor, hein, doutor Jacques? Boa tarde, tudo bom? Eu também estava morrendo de saudade, quero até aproveitar antes que você me corte a oportunidade de desejar um ótimo ano para todos nós. Vou desejar de novo. Para todos nós. Tá tudo bem com o senhor, né? Tudo bem, tudo bem. Vocês também? Tudo certo. Perfeito. Estamos aqui levando a vida e rezando para virar logo essa página dessa pandemia maldita, né, doutor Jacques? Eu até diria acabar com esses sustos todos, inclusive esse do índice, né? Pois é. O que o senhor tem sentido no mercado, hein? Proprietários estão abertos à renegociação desse índice? Olha, estão, porque os proprietários também se espantaram com esse índice. É óbvio, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer lucrar dentro do possível, da ética, dentro do direito, etc. Mas tem uma hora que fica complicado, né? Não dá. E o que aconteceu aí foi, além do índice, nós temos dois problemas nas locações. Um, muito inquilino querendo pagar, tendo que estar usando imóvel, mas não conseguindo pagar, porque o seu negócio está fechado, porque o seu salário caiu, etc. e tal. E do outro lado, esse é o segundo problema, que é o que você está focando, é exatamente esse do índice, que houve aí uma quebra, né, de proporção entre esse índice IGPM e os demais. É interessante ver que o INCC, por exemplo, que é o custo da construção, variou nesse período 8,66, não 23,14. Olha a diferença, dá um terço, né? Então as pessoas estão assustadas e estão conversando. Tem que conversar. Doutor Jacques, o setor está com muita oferta, tem muito apartamento, muita casa fechada e as pessoas estão, na verdade, buscando, de qualquer forma, no caso de apartamento, ter um inquilino para poder diminuir o custo do condomínio e as casas para ter um pouquinho mais de segurança. Tem muita oferta, além do que se imaginava para esse período. Em contrapartida, no outro lado do ramo imobiliário, que é o de vendas, que está super aquecido agora, no que se refere aos aluguéis, nós temos algo ainda a ser explorado, a ser ocupado ainda nesse mercado? Então, tudo bem, Ronaldo? Tudo bem? Pela voz eu já estou... Mas é o seguinte, dentro do mercado não residencial, basta a gente passear para ver a quantidade de placas de alugas, né? É uma loucura o que a gente vê de coisa fechada. Então, estou falando de lojas, estabelecimentos comerciais. Com relação a escritórios, etc., também houve um grande susto no mercado, sem dúvida alguma. No que diz respeito com residências, as pessoas estão se acomodando por algumas razões. Primeiro, precisa continuar morando. Não tem como, né? Eu não tenho como fechar o meu negócio moradia. Eu preciso continuar morando. Segundo, as pessoas estão crescentemente e obrigatoriamente trabalhando em casa. É o home office, que eu acho que nunca tivemos tanto no país, tanta gente trabalhando em casa e usando a própria casa, o seu apartamento, o que, aliás, gera outros tipos de questões dentro dos prédios, etc. Mas eu não vejo, assim, tão grave o movimento de oferta de residências. Óbvio, você vai certamente encontrar prédios em que ou o condomínio ficou muito caro, ou o apartamento é tão pequenininho que nem dá para 3 ou 4 ficarem morando e trabalhando. Então, algumas situações específicas, sim, vão acontecer. Mas não é o andamento do mercado. Agora, o que também tem é uma redução do aluguel por conta de uma coisa que não tem como reduzir, que é a despesa de condomínio.
Não tem mágica aí para ser feita, né? A não ser que você despeça toda a equipe do prédio e por aí adiante, coisas que ninguém está afim de fazer dentro dos próprios prédios. Então, de fato, está havendo uma acomodação de valores, não uma oferta exagerada. Doutor Jacques, vamos ajudar o nosso ouvinte? Primeiro falar para o inquilino, depois para o proprietário. Inquilino que viu hoje o IGPM, já tem visto, é claro, né? Porque o IGPM anda nas alturas, está preocupado, está com o contrato vencendo agora. O que o senhor acha que ele pode propor para o proprietário? Qual que é uma taxa aceitável? Ele pode propor algo em troca? Ajuda quem é inquilino e está preocupado agora a entrar numa negociação. Olha, eu não quero dar de Rei Salomão, mas eu vou ajudar os dois ao mesmo tempo. Quem me dera. Vamos lá. Mas a resposta é a mesma para os dois lados. Primeira dica, conversar. Quem conversa se entende, isso é verdade. Parece papo furado, mas não é. Tá? Segundo, é essa a solução que o judiciário tem mandado fazer. O judiciário tem dito assim, pessoas, vocês são maiores, vacinados, aliás, está super na moda, né? Vão ser vacinados, né? Vocês são maiores, capazes, conversem, se ajustem. Esse é o recado que o judiciário tem dado, esse é o recado que a prática tem dado. Agora, que valor que eu devo pagar no meu apartamento? Eu acho que eu tenho que ver quanto que estão pagando lá no prédio. Dá uma medida, eu sei que eu estou misturando dois conceitos jurídicos muito sérios, que um é o da revisão do aluguel, o outro é do reajuste de aluguel. Nós estamos misturando por quê? Porque o reajuste, que é a simples aplicação do índice de inflação, o reajuste não está dando certo hoje em dia, está chegando a valores extraordinários. Ao aplicar 20 e tantos por cento, quando todo o resto foi reajustado na base de 8%, 9%, é muito dinheiro. Então, eu conversaria. Eu lembraria que existem pelo menos, e aí os juristas divergem um bocadinho, mas na prática dá muito parecida a história. Existem pelo menos 2 artigos do Código Civil prevendo uma renegociação. Existe um artigo que fala da onerosidade excessiva, quer dizer, olha, ficou caro demais, não está valendo e o outro está ganhando demais, que fala até de rescindir o contrato ou rever os valores do contrato. Existe outro artigo do Código Civil que fala exatamente, eu estou evitando falar aquelas palavrinhas latinas que parece senha, né? Mas que fala exatamente do motivo imprevisível ou de resultados imprevisíveis que a gente tem que se defrontar. São 2 artigos que comandam um novo olhar para a relação contratual. Então, o Código manda fazer isso, o Código Civil manda fazer isso. Por que o locador, o proprietário, deve sentar para conversar? Porque ele tem alguns outros itens muito importantes, além do valor do aluguel que ele recebe. Ele precisa receber o aluguel. Só que ele também tem que levar em consideração uma coisa muito importante que é, esse inquilino é bom pagador? Esse inquilino é ponta firme comigo? Porque se for, isso às vezes vale mais a pena do que ganhar muito num mês só. Então, esse é um item bacana. O que eu colocaria na negociação? 1, temos que conversar. 2, a lei manda a gente conversar, o judiciário manda a gente conversar. 3, se a gente não conversar e reajustar os valores adequadamente, nós vamos sentir uma situação de quebra do contrato. Ou o inquilino vai embora, ou perde, ou fica sem pagar. Não é interessante para ninguém. 4, está todo mundo fazendo isso. Então, é hora, sim, de muita conversa, muita adequação. Que valor que eu proporia para o meu locador? Esse é o X da questão, né? Eu veria quanto que estão pagando no meu prédio para adequar o meu contrato, independente do reajuste que eu devesse fazer, aplicando o índice previsto. Segundo, eu proporia algo menos do que o tal do IGPM, porque certamente os apartamentos os aluguéis não valorizaram tanto quanto o IGPM no último ano. Nada valorizou 20 e tanto por cento. Nada. Pelo menos nada que eu conheça, né? É o que eu faria, basicamente. Dr. Jacques, mas tem uma pergunta de um ouvinte nosso aqui pelo YouTube. Infelizmente eu perdi o nome dele, vou tentar recuperar já. Mas na hora de sentar na mesa de negociação, diante disso que o senhor falou,
e ele perguntava quem é que tem mais poder na hora de tomar uma decisão e chegar a um número X ali. Mais do que qualquer coisa, é chegar bem informado de como é que tá. Ou a rua, ou o prédio, é chegar com informação para poder colocar na mesa e dizer, ó, não é isso que está acontecendo aqui com os seus vizinhos, os outros proprietários. Exatamente. Parece propaganda aí do seu programa, né? Mas quem está informado sabe mais, né? Tem mais valor. Informação vale dinheiro, inclusive. E só mais uma última de minha parte, me desculpe. Esse fato de ser um bom pagador, histórico bom pagador, isso realmente é relevante na hora? Eu já ouvi inúmeros casos de pessoas falando assim, nossa, nunca atrasei um aluguel, mas na hora de dizer que eu estava desempregado, isso não serviu de nada. O cara quis desalugar o imóvel porque já tinha alguém procurando. Isso é extremamente relevante na hora de tomada de decisão e diante de um quadro desse com aumento, a possibilidade, a perspectiva de aumento do aluguel? É relevante e eu não estou falando de bondade, de carinho, não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando de negócio mesmo. O locador tem um ativo muito importante que é a qualidade do inquilino dele. Quem é esse inquilino? Tem até, a gente poderia estender a conversa longamente, mas tem até algumas situações em que a gente compara quanto vale um inquilino com garantia de pagamento. Eu quero esse cara que me garante, eu prefiro alugar por 800 e ter certeza dos 800 do que 1.500 e ficar com medo todo dia 5. Então, esse é um pensamento muito forte. Quem está no mercado, vamos lembrar, tem uma dica interessante, né? Quem está no mercado de locação, quem investiu no mercado de locação, é porque gosta de segurança, gosta de investimento seguro. Precisa ter a certeza do recebimento. A certeza do recebimento é muito importante. Se ele não quisesse segurança, ele estava na Bolsa de Valores, quem sabe ganhando 100%, sei lá. Cada um sabe da sua vida. Aliás, agora, a Bolsa hoje batendo recorde no patamar de pontuação, né, doutor Jacques? Pois é. Para quem sabe, tem sangue frio, dinheiro sobrando, olha que ano bom, né? Para quem gosta, né? Agora para aquele... O mercado de locação sempre olhou muito, especialmente residencial. É interessante a gente lembrar do seguinte, ele sempre olhou demais para aquela pessoinha que está velha, ganha uma pensão do governo, do INSS, etc., tem uma renda ou outra pequena, já não trabalha e depende do aluguel para pagar as próprias contas. Essa pessoa quer segurança de recebimento e não ficar milionária. Ela não quer ficar milionária, já foi a época dela. Essa pessoa responde por boa parte dos contratos de locação residencial. Então, eu acho que a segurança, olha, estou garantindo o pagamento, querido locador, é sim um ponto de boa negociação, um ponto muito bom, muito bom. A razoabilidade também é importante. Olha, todo prédio está pagando 10, por que eu tenho que pagar 15? Não é? Eu mudo de apartamento e depois a senhora fica 10 meses, para tentar alugar pelos 10, não pelos 15. É isso. Eu acho que é uma conversa franca. Agora, também posso te assegurar o seguinte, ela não vai dar certo 100%, porque tem sempre alguém que não conversa. E esse, lamentavelmente, vai ficar com o imóvel vazio. Dr. Jacques Buchatzky, advogado e especialista no mercado imobiliário. Que bom que a gente conversa. Estava com saudade de conversar com o senhor. Obrigada pela entrevista, viu, Dr. Jacques? Puxa, muito obrigado pela lembrança, Thaís. É sempre muito bom falar com vocês. Melhor ainda é ouvir vocês. Vocês sabem que eu sou fã de vocês. Muito obrigado, doutor. Uma grande entrada de ano. Para todos nós. Valeu. Obrigado. Um abraço. Um abraço.